Da eco. Deixa eu ver se... Ah, Geraldo já entrou aqui. Pedi para ativar o som dele. Colocá-lo como anfitrião. Oi, Geraldinho. Fiz o pedido para ativar o seu som. Isso. Oi, tô te vendo, tô te ouvindo. Que alegria ter você aqui com a gente. Alegria toda nossa. Uma Muito alegria tão obrigado. grande. A gente que acompanha você há tanto tempo aí nas redes, no YouTube, né? O Geraldinho de Chico. Imagina, né? Então, o Muito Núcleo... obrigado pelo convite. Sim, Estamos aqui com muita alegria. isso. A nossa casa, o Núcleo Espírita Dr. Antero Manhães, é um braço da Escola de Jesus Cristo, o nosso mentor encarnado, seu Manelzinho, que tem 94 anos, né? Que Estudou beleza. lá com o Dr. Clóvis, né? Então, nós estamos muito felizes com você aqui conosco hoje. Muito obrigado pelo carinho. Gente, o Geraldinho, posso chamar assim, né? Porque quando eu Claro, assisto os claro, vídeos, por é favor, Geraldinho. por favor. Geraldinho, o Geraldinho, ele foi editor de 10 livros de Chico, né, Geraldinho? Dirige a Casa da Prece. Não, não. Na União Espírita Mineira foram 10 livros, mas na Vinha de Luz já são mais de 25 livros. Então, Nossa, mais nossa, de 35 livros de Chico Xavier. que maravilha, que maravilha. Ficou muito mais conhecido que já era, né? Com aquele documentário Data Limite, né? Maravilhoso, que todos nós aqui assistimos, né? Que tem milhões de visualizações, né, Geraldinho? Então está disponível em 7 línguas, não é isso? Exato, 7 idiomas no mundo inteiro, gratuitamente. Ai, que maravilha, que maravilha. E hoje, Geraldinho está aqui com a gente, graças a Deus, com as bênçãos de Deus, muitas vibrações positivas para você, para sua fala, né? Vai conversar um pouco com a gente sobre a presciência do nosso amado Chico Xavier. Exato. Esse foi o tema proposto e a gente vai tentar solucionar algumas dúvidas e contar alguns casos a respeito. Isso, eu vou fazer a nossa oração inicial e vou passar a palavra para você, tá bom? Então tá, vamos lá, vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecer por esse momento onde nós vamos ter um banquete de informações tão importantes para nós, para o nosso aprendizado. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa casa, todos aqui presentes, ao nosso querido Geraldinho, que ilumine sempre a ele e todos os seus familiares. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos hoje, com muita alegria, abraçar o nosso amigo Geraldinho Lemos, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome da espiritualidade maior. Que assim seja, Senhor. É com você, Geraldinho. Tá, muito obrigado, gente, mais uma vez. Todos vocês aí que estão conosco nesta live. É uma alegria imensa participar dessa tarefa. E a gente lembra que o próprio Chico previu isso na década de 80, quando ele parando assim, olhando para o alto, e já foi uma presciência dele, já que é o tema este, né? A presciência de Chico Xavier. Depois eu falo um pouquinho sobre essa mediunidade, mas eu gostaria de começar a live contando este caso. A gente estava em Uberaba, na casa dele, jantando, depois do jantar. Ele parou, olhou assim para o alto. A gente respeitava, porque geralmente ele estava conversando com os espíritos, que a gente não via, obviamente, né? E depois, muito sério, ele virou-se para mim e perguntou: Geraldinho, você pode me dizer o que seja multimídia? Olha só, no meados da década de 80 ainda.
E nessa época, minha gente, não existia multimídia, não existia internet, não existia celular, não existia tablet, computador pessoal, nada que se assemelha à multimídia, que não existiam redes sociais, né? E então eu assim surpreso com a pergunta dele, falei assim: olha, Chico, eu vou dar um chute aqui, eu não sei o que seja multimídia, mas pelo nome, pela lógica, eu só posso concluir que seja a união de todas as mídias. Mas por que que o senhor está me perguntando isso? E o Chico então me respondeu: porque os espíritos estão aqui me dizendo que chegará o dia em que a doutrina dos espíritos será divulgada em multimídia. E olha só o que nós estamos fazendo hoje aqui, se não a divulgação da doutrina em multimídia. Perfeitamente maravilhoso. Maravilhoso. Alguns aí de Londres, outros de Já Campos, tem gente na Escócia também, o Guilherme está na Escócia. amigos do Brasil inteiro e do exterior, unidos, online, sem qualquer barreira, não é? Simplesmente conversando sobre a doutrina espírita e divulgando a doutrina em multimídia. Então, esta conversa por si só já foi uma presciência de Chico Certamente. Xavier. E interessante que hoje nós estamos muito vinculados a essa tarefa. Acho até que ele quis dizer que eu estaria nessa tarefa, embora não é, embora não tivesse dito diretamente, mas indiretamente, eu quero crer que sim, porque muitos anos depois, passadas mais de 2, 3, quase, passadas 3 décadas depois, a gente com os companheiros de Belo Horizonte nós vamos fundar o portal Saber Espiritismo, cujo objetivo é exatamente a divulgação da doutrina em multimídia. O portal depois se desdobrou nas tarefas da TV Saber Espiritismo, no YouTube, e nas tarefas do Grupo Espírita Saber Amar e do Grupo Espírita Maria de Nazaré de Belo Horizonte. Então, essa mediunidade de presciência é das mais importantes, embora eu tenho visto muita gente falar sobre ela de uma forma depreciativa no movimento espírita, o que é lamentável, porque denota uma falta de conhecimento da obra de Allan Kardec, que é injustificável, não é? Nós temos que lembrar que, embora no Livro dos Médiuns Allan Kardec não entra em muitos detalhes acerca da mediunidade de presciência, no seu último livro, talvez porque ele precisasse de um tempo para amadurecer o assunto, não é, nos seus estudos, no seu contato com os espíritos superiores que estavam instruindo na codificação da doutrina espírita e na materialização dos ensinos dos espíritos guiados pelo Espírito de verdade. E tanto é assim que o último livro de Allan Kardec, que foi lançado em 6 de janeiro de 1868, portanto, um pouco mais de um ano antes da desencarnação do codificador em Paris, este próprio último livro de Allan Kardec, que os próprios espíritos superiores, o Espírito da Verdade, disseram a ele: olha, apressa-te a terminar o trabalho que estás realizando, porque é preciso que retornes para cá por um pouco, fique aqui conosco por um pouco para voltar à carne e completar a tua missão. Então, Allan Kardec se dedica fielmente e até se desgasta fisicamente na consecução desta obra monumental que se chama A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Vejam bem, o próprio título
desta obra de Kardec inclui a mediunidade de predição do futuro, né? Então, não há que se falar em doutrina espírita que predição do futuro não existe. Existe sim. Faz parte da mediunidade dos espíritos superiores. E, neste livro, o Kardec vai elaborar uma teoria, que é a teoria da presciência, é o capítulo 16 deste último livro dele. Então, quem quiser conhecer sobre a mediunidade, que outras religiões chamam de profecia, e que inicialmente Kardec chamou de presciência, aliás, desculpe, chamou de predição, e depois ele próprio, elaborando o tema, ele vai elaborar uma teoria chamada teoria da presciência. O que é a presciência? O próprio nome está dizendo. É a ciência antecipada dos fatos que irão ocorrer. E aí é muito interessante esse capítulo, porque lá nós vamos entender perfeitamente que Chico Xavier se encaixa como uma luva nessa mediunidade e presciência. Inicialmente, Kardec faz uma alusão ao homem que sobe no alto de uma montanha e, consequentemente, ele é capaz de vislumbrar um horizonte mais amplo em comparação com aquele outro homem que está no pé da montanha, na cidade, em que ele só visualiza as paredes que lhe são próximas, das construções que lhe são próximas, da própria casa, da própria loja ou da via pública ali circunscrita. Que esse, segundo Kardec, seria o homem comum. Mas que o homem que sobe, e essa subida aí, obviamente, ele está fazendo uma alusão à espiritualização, não é? Quem sobe, sobe por espiritualizar-se. Então, este homem que é capaz de espiritualizar-se, de desvencilhar-se da matéria, dos interesses imediatistas, dos interesses transitórios da matéria, das sensualidades da vida corporal, dos interesses financeiros ou de fama e poder. Esse espírito, ele se eleva naturalmente ao alto da montanha espiritual e, por fazê-lo, é dado então a ele a visão mais ampla e das circunstâncias em torno. E Kardec ainda fala, ele é capaz de prever, por exemplo, que longínquamente, ele está vendo uma tempestade que está caindo no alto de outra montanha e que vai, naturalmente, contribuir para que o rio se enche de água e, consequentemente, que tenha a possibilidade de haver uma enchente rio abaixo. Também Allan Kardec vai prever, por exemplo, que este homem que está no alto de uma montanha, observando na estrada a carruagem que passa na estrada ao pé do monte, hoje a gente pode trocar a carruagem pelo carro, né? Ele observando o carro que passa e sabendo, visualizando que adiante desta estrada existe um buraco, esse homem é capaz de prever, olha, se este carro continuar nesta estrada, ele vai cair no buraco. Não é? E, de certa forma, é o que os espíritos superiores nos avisam. Humanidade terrestre, arrependam-se. Não é? Vocês estão caminhando num roteiro de autoextermínio, de autodestruição. Mudem a estrada. Ainda é tempo de mudar.
Porque, caso contrário, se continuarem nessa estrada, o buraco os espera, o desastre os espera. Então, esta é a mediunidade de presciência. Mas aí Kardec vai falar sobre a questão de quais seriam as prerrogativas que o médium de presciência e o espírito comunicante que vai dar a notícia do futuro precisam ter para se encaixarem nessa mediunidade com Jesus e o Espiritismo. E aí ele vai falar de duas formas, a mesma coisa. Ele vai dizer, por exemplo, que o médium ou o espírito comunicante que traz essa notícia do futuro precisam estar devidamente desmaterializados. É a primeira condição. E, de uma outra forma, ele vai dizer a mesma coisa nos subitens que se seguem, dizendo que o médium ou o espírito comunicante que vai vislumbrar o futuro precisa estar suficientemente desmaterializado e suficientemente espiritualizado. Ele já alcançou uma espiritualidade tal que as distrações da matéria não o desviam do caminho reto, não é? Ora, então vamos raciocinar. Chico Xavier e Emmanuel estão nessa condição ou não estão? Quem duvidar, sinceramente, não conhece Chico Xavier e não conhece a obra de Emmanuel, não é? Ele para mim, é o único médium na face da Terra, depois de Jesus, que esteve nessa condição de total desmaterialização, de total desinteresse pelas coisas da matéria, no sentido da fama, do poder, do dinheiro, da sensualidade, no sentido das distrações que a vida material pode levar o espírito a se desviar. E, por outro lado, é um homem que se imolou em renúncia e amor em favor de todos nós, dando-nos a conhecer até hoje 530 livros da sua lavra mediúnica que já estão publicados, né? A gente vê aí informações desencontradas no movimento espírita, quantas obras Chico Xavier deixou, e lá na casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, nós catalogamos até hoje, não é? Em agosto de 2020, 530 obras publicadas e outras ainda que haverão de ser publicadas, porque ele deixou um material imenso ainda nos seus arquivos pessoais de Pedro Leopoldo, sobre os quais eu tenho a guarda legal, e também nos arquivos pessoais de Uberaba, que ele deixou com o pessoal de Uberaba. Então, há ainda muita coisa para ser publicada, de forma que eu não me surpreenderia se a obra de Chico Xavier chegasse, ainda nesta década de 20, a atingir 600 livros publicados, não é? Então, vejam vocês, dentre esses livros, há pelo menos 75 deles que fazem previsões sobre o futuro. 75 livros de Chico Xavier. São livros de Emmanuel, de André Luiz, de Dr. Bezerra de Menezes, de Batuíra, de Neio Lúcio, só para dizer alguns espíritos, porque no total nós já catalogamos 18 espíritos comunicantes que se utilizaram da mediunidade de Chico Xavier, seja ela psicografia, psicofonia, ou mesmo intuição, ou mesmo clarividência e clareaudiência, quando, por exemplo, os poetas se utilizavam dele para transmitir
aqueles poemas gloriosos da espiritualidade que foram inseridos, a começar do Parnaso de Além-Túmulo, Antologia dos Imortais, Lira Imortal, Poetas Redivivos e outros mais. Vou citar aqui alguns espíritos que gostavam de falar sobre o futuro, poetas, por exemplo, Castro Alves, é um que gostava de prever o futuro através de Chico. O espírito de Augusto dos Anjos é outro, não é? Outros poetas, como Cassimiro Cunha. Então, nós vamos ver aí uma gama enorme de espíritos que se dedicaram à presciência do futuro e que se utilizaram das faculdades mediúnicas de Chico Xavier para transmitir esses avisos espirituais, esses alertas, porque o próprio Kardec diz isso, né? A mediunidade de presciência, ela é sempre dada com um fim útil, com o fim de nos alertar para algo grave. E, de ordinário, ela surge sempre quando... Aí ele coloca algumas épocas em que surge a mediunidade de presciência. Na véspera das grandes transições planetárias. Olha só, não é o que nós estamos vivendo? A véspera da transição do mundo de expiações e de provas para o mundo de regeneração? Na véspera das grandes guerras e das grandes revoluções. Olha só. Na véspera também das grandes epidemias, hoje pandemias. Na véspera dos grandes acontecimentos telúricos, como terremotos, enchentes, explosões de vulcões. Os espíritos avisam a humanidade. De uma vez, para prevenir os homens, para os homens se protegerem, de outra vez, para também alertarem os homens sobre o que pode vir a se abater sobre eles. Então, é por essa razão que Chico Xavier foi plenamente utilizado. E aí, então, nós vamos ter, eu vou sugerir, dentro dessa mediunidade de presciência, algumas digressões que todos devemos fazer para conhecer a mediunidade de presciência. A começar do Velho Testamento. O profeta Daniel é o mais apocalíptico dos profetas dos hebreus. Ele prevê com exatidão, por exemplo, a chegada de Jesus na Terra. Ele prevê com exatidão a destruição de Jerusalém. Basta que se estude o profeta Daniel e ele vai ter também previsões que vão dar base, por exemplo, ao apóstolo João Evangelista interpretar as visões do Apocalipse. Na época do Cristo, vocês sabem que o último livro do Evangelho de Jesus é um livro de presciência, é um livro de profecia, é um livro que descortina o futuro da humanidade a partir da vida de João Evangelista para frente. Claro que ele tem remissões ao passado, citado por Daniel, mas ele enfoca justamente o caminho do cristianismo, da boa nova do Cristo, ao longo dos séculos futuros, até a chegada da transição planetária, que nós estamos no ápice, vivendo o seu ápice atualmente, entre o mundo de expiações de provas e o mundo de regeneração, mas o Apocalipse de João não para por aí. Ele vai até o ponto em que o Evangelho de Jesus é plenamente vivenciado na Terra, ou seja, depois de uma outra transição do mundo de regeneração para o mundo feliz.
porque o evangelho só será vivenciado não no mundo de regeneração, mas no mundo feliz. Então, vem depois, não por acaso, Allan Kardec, e vai abordar este tema no seu último livro. Então, não é curioso que a mediunidade presciência é escolhida como última mediunidade do Evangelho de Jesus, porque é o próprio Jesus quem chama na espiritualidade maior João Evangelista e mostra em nome de Deus o futuro da humanidade. E esse livro é chamado Apocalipse, de João Evangelista, e é o último livro da Boa Nova, do Novo Testamento. Na doutrina dos espíritos, 1800 anos depois, Allan Kardec também vai colocar a mediunidade presciência e a transição planetária como o último assunto que ele aborda, que são exatamente os 3 últimos capítulos do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O capítulo 16, já citado, que é a teoria da presciência, e o último capítulo, capítulo 18, que é sobre a transição planetária, todas as etapas que nós iríamos vivenciar, entre elas os flagelos diversos, incluso pandemia, o degredo, né? A substituição dos espíritos, e, por último, a chegada da nova geração, que vai possibilitar, então, esse upgrade, né, esse salto quântico da humanidade em direção à regeneração. E isso está no capítulo 18, chamado Sinal dos Tempos. Os tempos são chegados. E Chico Xavier vai, ao longo de sua existência, nos legar 75 livros, entre eles, dentro desses livros, naturalmente, 18 espíritos comunicantes, dentre eles Emmanuel, é o que mais escreve sobre o assunto. Emmanuel escreve 109 mensagens através do Chico a respeito do futuro. Outros que escrevem muito, Humberto de Campos, naturalmente André Luiz e os poetas. E essas 199 mensagens estão estrategicamente disseminadas na obra de Chico Xavier como um quebra-cabeças. O interessante é que o Chico era tão humilde, talvez já sabendo que não era para ser revelado aquilo que ele estava recebendo, na época em que ele estava recebendo. Certa ocasião perguntaram ao Chico, isso está em livro de entrevistas, se ele tinha conhecimento do entendimento da doutrina dos Espíritos sobre o último livro do Evangelho, que era o Apocalipse de João Evangelista, porque era um livro muito fechado, muito hermético, e as interpretações eram confusas. O que o Chico Xavier achava disso? E ele desvia do assunto, já sabendo que o assunto não era para aquela época. Ele fala assim: olha, eu não tenho cabeça para entender o livro do Apocalipse. Olha a humildade dele, não tem cabeça. Na verdade, minha gente, não só ele tinha cabeça, como tinha coração e como tinha espírito superior para desvendar o livro do Apocalipse, como ele o fez. Ele o fez através das suas mensagens. Interessante que nessa resposta, Chico Xavier diz ao entrevistador o seguinte: mas eu quero crer que no futuro aparecerão estudiosos dedicados do assunto que irão desvendar o tema. Olha só, mais uma vez, ele faz uma presciência. E, de fato, o nosso companheiro de doutrina espírita, aqui em Belo Horizonte, que é um dedicado pesquisador do assunto, Marco Paulo Denuti de Espírito, já escreveu 2 obras
que a editora Vinha de Luz tem a alegria de publicar, que focaram exatamente a presciência de Chico Xavier. A primeira delas foi lançada em novembro de 2017, com o título Apocalipse segundo o Espiritismo, onde o Marco Paulo Denuti de Espírito vai nos mostrar que esses 18 espíritos comunicantes, em 75 livros de Chico Xavier, desvendaram as chaves herméticas interpretativas que estão inseridas no livro do Apocalipse de João Evangelista, sendo a principal delas 199 mensagens através de Chico e 36 mensagens através de Allan Kardec, sendo que a principal delas todas é a chave que abre essa porta do nosso entendimento, que é a chave da reencarnação. Sem a reencarnação, ninguém compreende o livro do Apocalipse, segundo o Apocalipse de João Evangelista, ou seja, o Espiritismo, era preciso que ele chegasse como consolador prometido por Jesus, para nos fazer lembrar não só tudo aquilo que Jesus havia nos dito, mas principalmente para nos esclarecer todas as coisas. Então, Marco Paulo escreve esse livro e agora, neste mês de agosto de 2020, escreveu outro livro que publicamos, por enquanto, em e-book apenas, que é o livro, chama-se Apocalipse, o Espiritismo no centro da grande revelação. Todos os dois livros, os amigos podem conhecer através do site da Amazon.com no mundo inteiro. O primeiro tem ele físico e o segundo em e-book. Então, chama-se Apocalipse segundo o Espiritismo, integralmente baseado na obra de Kardec e de Chico Xavier, e o segundo, Apocalipse, o Espiritismo no centro da grande revelação, que seria o segundo livro desta série. E aí a gente vai ficar, gente, eu como editor desses livros, eu vou usar uma expressão que meu tio costumava brincar conosco, que eu gostava muito, ria muito dele, que eu fiquei de olhos boquiabertos. E de fato, aí a gente vê, a gente fica tem uma expressão mineira que é de queixo caído, né? A gente fica de queixo caído de ver como que a obra de Chico Xavier trouxe tudo isso, desvendando essas chaves herméticas, interpretativas, não somente do Apocalipse, de João Evangelista, do Novo Testamento, como de Daniel, do Velho Testamento, como completou a obra de Kardec de forma magistral, não é? E a humildade de Chico Xavier de dizer que ele não tinha cabeça para entender isso, não é? Por quê? Não era a hora. Ele próprio previu, ia chegar no futuro um estudioso dedicado do assunto que haveria de nos desvendar tudo isso. Agora, fazendo essa primeira abordagem aí sobre a mediunidade e presciência, sobre o Apocalipse de João Evangelista, sobre a abordagem de Allan Kardec e os livros de Chico Xavier, eu tenho que dar o testemunho para vocês de uma pessoa que conviveu na intimidade de Chico Xavier e que testemunhou a mediunidade e presciência nele em altíssimo grau, né? Nós acompanhamos o Chico Xavier mais de 20 anos de nossa vida, porque eu o conheci no dia 14 de outubro de 1981, na cidade de São Paulo. Mas minha família já era conhecida dele desde a infância dele em Pedro Leopoldo, não é? As famílias Machado e Xavier eram famílias muito ligadas, muito amigas.
Minha avó materna, Carmen Machado dos Santos, foi colega de grupo escolar do Chico Xavier. Então, nós temos uma coleção de casos inequívocos da mediunidade de Chico Xavier, prevendo o futuro para familiares nossos, indicando o melhor caminho a seguir, não é? E eu, pessoalmente, a partir de 1981, vim a experimentar também esta bênção. E pude testemunhar a presciência de Chico Xavier de uma forma tão impressionante. Agora, interessante é o seguinte, quando ele fazia algum tipo de previsão, que na época a gente considerava absurdo, né? Não, isso é um absurdo, né? Como? Isso não pode acontecer, né? O que acontecia? Só a posteriori, depois que os acontecimentos se materializavam na vida econômica, social, política, empresarial, tecnológica, né? Porque ele falava de tecnologias do futuro que, na época, a gente pensava, mas isso é impossível, né? Mas como? Não pode. E já está acontecendo tudo isso, né? Então, no campo pessoal, por exemplo, ele previu com acerto de 100% doenças gravíssimas que tanto meu pai, Geraldo Lemos Filho, quanto minha mãe, Gilda dos Santos, sofreram anos depois. No caso de meu pai, ele previu o mal que ele teve, que é o mal de Pique, que é um tipo de demência, com 15 anos de antecedência. Vejam vocês, né? Então, esse era o Chico Xavier. No campo profissional, por exemplo, ele me desviou da música. Eu, no campo vamos dizer assim, se eu fosse seguir simplesmente o meu desejo por impulso, eu teria seguido a música e o piano, que eu tinha verdadeira paixão pelo piano. Cheguei a estudar piano por 8 anos consecutivos. Mas foi Chico Xavier quem me tirou desse caminho. E virou-se para mim e disse, não, Geraldinho, você já teve muitas encarnações na música, agora chega. Você não reencarnou para isso não, meu filho. Você tem que ficar do lado do seu pai, trabalhando ao lado do seu pai. Porque se você não fizer isso, os espertalhões estarão do lado dele. E se você não for o braço direito de seu pai, vocês vão acabar na miséria, você e suas irmãs. Então, vejam só, né? E tudo. E aí ele deu detalhes, que não vou entrar aqui em detalhes para não ofender ninguém, não é? Mas tudo o que ele previu aconteceu, né? E se eu não estivesse lá, né, hoje estaria em maus lençóis, vamos dizer assim. Então, olha só, esse era o Chico, que ao mesmo tempo, na maior simplicidade, dizia que não sabia nada, mas sabia tudo. Tudo, até o nosso futuro, questões de doença, né? O que nós deveríamos evitar. O nome das pessoas, né? Impressionante. O nome, ele sabia tudo. Então, no campo mais amplo, no campo, por exemplo, do Brasil, no campo político, econômico e social, eu tive uma conversa com ele em 1989, vejam bem, 1989. Já se passaram 31 anos em que ele previu com exatidão tudo o que aconteceu nos últimos 21 anos. De modo tal que hoje eu tenho certeza que o que ele previu para o restante dos anos vai acontecer, né? É isso que eu acho também, concordo. Não é? Aliás, o nosso amigo Dr. Décio Andoli Júnior, que é dirigente da Associação Médico Espírita lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, natural de Santos, São Paulo, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e internacional também,
ele costuma fazer uma palestra que eu acho magnífica, eu até já reproduzi essa palestra dele também com palestras minhas, sobre a obra de André Luiz, abordando o aspecto médico, né? O aspecto da medicina, da biomedicina, da biotecnologia, enfim. E ele é claro em afirmar isso, vocês procuram que vão achar. Geralmente ele usa o título, e nós também usamos esse título, As Antecipações Científicas da Obra de André Luiz. Vocês encontram facilmente aí no YouTube. Dr. Décio Andoli Júnior, e eu próprio faço essa palestra. Então, nós vamos ver com espanto como que André Luiz previu descobertas científicas que só mais tarde, daí a 20, 30, 40 anos, vieram pela ciência médica. Então, só isso aí, eu levaria 2 horas para discorrer sobre isso. Não é o escopo aqui desta live, mas eu recomendo que os amigos criem grupos de estudos para assistir tanto o doutor Décio quanto eu falando isso, mostrando as etapas que foram previstas dos conhecimentos médicos futuros que André Luiz descortinou na sua famosa série começada com Nosso Lar. Vejam bem que Nosso Lar, que ele recebeu em 1943 e foi publicado em 1944, que é o primeiro livro da série de André Luiz, ele fala, por exemplo, em que os habitantes de Nosso Lar, cada um deles tinha um aparelho comunicador pessoal. Ora, vejam, isso era possível em 1943? Não. Isso é possível hoje? Todo mundo tem. Aqui, ó, celular, né? Todo mundo tem aparelho comunicador pessoal. Hoje não é surpresa nenhuma. Agora, em 1943, o que é isso? Pré-ciência de Chico Xavier. Ele sabia de André Luiz. Ele sabia que o futuro da humanidade chegaria a esse ponto. Quando a ministra veneranda vai no Parque das Águas fazer a sua palestra, ela se utiliza de uma tela plana, picture in picture. Não é? Por quê? Porque ela é nessa tela plana que André Luiz descreve, que é muito fina, os habitantes, os circunstantes da palestra dela ao ar livre, na natureza, no Parque das Águas, são capazes de enxergar imagens à distância, múltiplas imagens à distância, que estavam sendo transmitidas para a cidade de Nosso Lar. Vejam vocês. Então, a gente vai... Se você for pesquisar a obra de André Luiz, é magnífico. É magnífico, porque a obra é magnífica, porque ela tem uma série de antecipações científicas que foram trazidas pela mediunidade ímpar de Chico Xavier. Evoluções em Dois Mundos é um livro dificílimo, que a gente pede, às vezes, para algum médico vir aqui e falar, não, o dia que você souber alguém que explique bem o Evoluções em Dois Mundos, você me fala. Olha, Evolução em Dois Mundos é uma maravilha. Mecanismos da mediunidade é outra maravilha. No campo da mente, o livro No Mundo Maior é uma maravilha. Ele vai antecipar, por exemplo, que o nosso cérebro, a nossa vida mental é dividida em 3 andares, não é? O andar de baixo, que é a vida básica, pela medula espinhal até o cerebelo, o andar mediano, que é onde nós gastamos quase a maioria do nosso esforço mental, que é o córtex cerebral, que são as nossas vivências atuais, não é? As nossas experiências em família, as nossas experiências profissionais atuais, as nossas relações humanas sociais atuais. E, por fim, ele fala no terceiro andar superior, que é a área frontal do nosso cérebro,
que, segundo André Luiz, vai ser aquela área dedicada ao futuro, que ela é raramente acessada por nós, que geralmente acessamos essa área apenas nas grandes concentrações, na meditação e na oração e na prece, não é? Ora, isso foi escrito por Chico Xavier em 1947. E 21 anos depois, um doutor inglês vai estudar o assunto, vai trazer um trabalho num congresso na Inglaterra, em Londres, em 1968, mas somente a partir de 1990 ele vai publicar o seu primeiro livro mostrando a tripartição do cérebro humano nesses 3 andares. Vejam só, a confirmação do que o André Luiz havia escrito na década de 40, que foi colocado como teoria em congressos de medicina na década de 60, no final, na Inglaterra, e somente publicado em 1990. Né? Isso é uma pré-ciência, é uma revelação antecipada do que a ciência viria a concluir. E, então, nós temos este aspecto da mediunidade de Chico. Outro aspecto curioso que eu presenciei e vivi é ele prever, por exemplo, fatos que ocorreriam daí a algumas horas, com tal precisão que a gente ficava de cabelo em pé. E a gente pensava assim, mas como é possível esse homem saber essas coisas? Porque eu confesso a vocês que eu duvidava. Eu duvidava, porque eu era humano, menino, né, de 20 e poucos anos, coçava a minha cabeça e disse, esse homem está doido. Eu pensava, né? Quem estava doido era eu, de não acreditar depressa. Deveria ter aceito de boa mente, né? Teve um caso muito engraçado que ocorreu em 1986, se não me engano, que era a Copa do Mundo, que o Brasil estava sendo cotado como o país que iria vencer aquela Copa, porque a gente tinha um time maravilhoso, com Zico, com Sócrates, enfim, pessoas que jogavam uma bola maravilhosa e o Brasil ia ganhando todas, né? E eu fui para Uberaba com a minha esposa, nós fomos para Uberaba. E chegando lá, nesse dia, que eu não me lembro se foi sábado, mas houve, então, na casa de Chico Xavier, um almoço. E nós estávamos ali almoçando com ele, e também estava Bacelli, Carlos Bacelli e Márcia. Eu me lembro bastante de Bacelli nesse dia, porque o Bacelli ficou assim chateado com a previsão do Chico. Porque nesse dia, se não me engano, era quartas de final. O Brasil jogaria quartas de final, era franco favorito, com a França. E aquilo, o jogo já estava ganho, os brasileiros todos na rua, de verde e amarelo, bandeiras, né? Buzina, os carros buzinando e tudo. E nós lá almoçando com Chico Xavier. Chega o Bacelli com a camisa do Brasil, né? Verde e amarela. Eu também, Márcia, a gente está todo animado, né? Aí o Bacelli resolve cutucar o Chico calado. E aí, Chico, nós vamos ganhar de quanto hoje, né? E o Chico, assim, meio tristonho, vira-se e fala assim, olha, para mim, hoje os brasileiros vão cantar a Marselhesa. E aquilo foi um jato de água fria, não é? Que a gente ficou numa tristeza, porque assim, não é possível. Eu não queria ouvir aquilo de Chico Xavier, sabe aquela coisa?
do torcedor que, pelo amor de Deus, deixa eu fechar o ouvido aqui, que eu não quero ouvir isso. A gente estava tão crente que o Brasil ia ganhar da França, e ele fala uma coisa dessa, o Barcelos ficou amolado, assim. Ah, mas não é possível, Chico. Se eu fosse vocês, eu preparava para cantar a Marseiesa, olha só. Ainda gozou a cara da gente, né? E aí a gente foi menos, vamos dizer assim, menos entusiasmado para assistir o jogo, que devido à diferença do horário, foi na Europa, se não me engano, né? O jogo foi na Espanha, né? A Copa da Espanha. Então era de tarde no Brasil. E a reunião pública do Grupo Espírita da Prece seria de noite, quer dizer, na reunião a gente já saberia o resultado, né? Resultado, o Brasil perde da França. E aí a gente chegou tudo com cara moada na reunião, cara triste, porque não é. E eu fiquei pensando, mas não é possível, como que esse homem pode saber isto? Fiquei assim incomodado com aquilo, porque eu não tinha ideia que a gente pudesse prever o futuro assim com tal precisão. Fiquei chateado. E aí, como eu me hospedava com o Chico, no fim, mas eu pensei assim, mas hoje, à noite, depois da reunião, eu dou uma prensa nele. Como que ele sabia disso? Não é possível, não entrava na minha cabeça, né? E aí, então, lá na casa do Chico, à noite, a gente lanchando, eu falei, Chico, pelo amor de Deus, eu fiquei tão triste hoje. Por quê, meu nego? Porque o Brasil perdeu e você previu que a gente ia cantar a Marseiesa. E eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Como que o senhor sabia disso? Aí ele, muito sério, vejam vocês que tudo tem uma razão, né? Ele, muito sério, falou comigo assim, olha, Geraldinho, eu sabia disto porque os espíritos já tinham me dito que o Brasil não tinha méritos para seguir adiante. Se não, Chico, por quê? Mas o povo estava tão alegre, tão feliz de nós ganharmos essa Copa. Todo mundo estava crente que o Brasil ia tirar essa Copa. E ele falou comigo assim, mas acontece que no Rio de Janeiro existe um grupo de jovens. Quando o Brasil começou essa Copa, esse grupo de jovens saía no Rio de Janeiro, na periferia do Rio, atrás, cada vitória do Brasil, eles resolveram comemorar tocando fogo em um mendigo. E aí começaram a haver esses assassinatos horrorosos. Esse grupo de jovens irresponsáveis saía à caça de algum mendigo que estava dormindo na rua ou jogado em alguma sarjeta, tocavam álcool nele e tocavam fogo. E a espiritualidade, então, resolveu, devido a isso, caçar o direito do Brasil seguir adiante, tendo em vista a atrocidade que estava sendo cometida na cidade do Rio de Janeiro. Então, vejam vocês a nossa responsabilidade, os nossos atos podem modificar o futuro. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com os nossos atos. Para terminar, eu vou contar o último caso de presciência de Chico Xavier, que eu fui testemunha e participante dele. Eu tinha ido a Uberaba. Uberaba dista de Belo Horizonte 500 quilômetros. Então, é uma viagem durante o dia de 6 horas. Durante a noite, a madrugada, uma viagem com a estrada vazia. É uma viagem que dá para fazer em 5 horas tranquilamente. E nessa ocasião, na semana seguinte, eu precisava voltar. Eu não podia ficar em Uberaba, porque tinha provas. Eu estudava Ciências Econômicas na PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e eu tinha prova muito difícil. Eu precisava estudar para essa prova.
se eu ficasse em Uberaba, eu me conhecia que eu ia ficar conversando com o Chico sem parar durante o domingo, não é? E na segunda-feira eu ia estar muito cansado para viajar, muito menos, então, disposto para estudar, e eu ia ter uma péssima prova. Então, nós fomos para a reunião de sábado à noite, no Grupo Espírita da Prece. Essa reunião começava pontualmente às 8 horas, a reunião pública, não é? A gente ia para lá um pouco antes, 6h30, 6h45, porque durante 1 hora o Chico, antes de abrir os portões, psicografava as receitas homeopáticas mediúnicas ditadas por Dr. Bezerra. E depois, às 8 horas em ponto, ele começava a reunião pública, onde ele recebia aquelas famosas mensagens consoladoras, não é? De parentes desencarnados para aqueles seus entes queridos que haviam ficado na Terra. E ali estávamos. É uma reunião que durou aí até as 2 horas da manhã, 2h30, por aí. E fomos para a casa do Chico, para o lanche, antes de naturalmente nos recolhermos. Só que eu estava bastante alerta, pensando que não seria conveniente eu ficar em Uberaba, pelas razões já expostas. Eu falei com o Chico assim: Chico, eu vou pegar o carro agora e vou para Belo Horizonte. Eu acho que eu estou bem, eu estou alerta, não estou com sono, e assim a gente aproveita a estrada vazia. Chego de manhã cedo em Belo Horizonte, dou uma descansadinha e passo o domingo estudando para a prova que tenho lá na PUC. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: não, não queria que eu fosse. Não, de jeito nenhum, isto não é hora de viajar, você não vai. E eu, ariano, como ele, teimoso, eu temava que sim. Não, eu vou sim, Chico, eu acho que eu tenho que ir. Então, ele se convenceu de que eu estava decidido a viajar, virou-se para mim e falou assim: está bem, você vai, mas vou te dizer uma coisa. Quando você estiver começando a descida da Serra das Alterosas, lá pelo alto da cidade, da entrada, do trevo da entrada da cidade de Campos Altos, você vai ver uma pessoa no meio da estrada, vestida como se fosse guarda da Polícia Rodoviária Federal. Aí o Chico se levantou da cadeira e encenou a cena. Olha só. Ele fez ele foi ator ele se incorporou, vamos dizer assim, no personagem que eu viria daí a algumas horas. Se levantou e fez assim com os braços, né? Sabe o braço aberto? Vocês não vão ver isso na câmera, mas o braço aberto total, como se fosse Jesus pregado na cruz, né? Descendo o braço até os joelhos. 3 vezes ele fez essa cena, dizendo para mim: esta pessoa vai estar fazendo este gesto para você parar na estrada no meio da madrugada. Não pare porque é coisa ruim. Só do Chico falar assim, a Eliana começou a chorar. Eu não vou de jeito nenhum e tal. Eu falei assim: não, Eliana, nós vamos sim. Porque se o Chico está contando isso, é porque ele vai rezar para nós. Não é, Chico? Você não reza para nós, porque se você rezar para nós, eu vou confiante. Aí o Chico falou comigo: não, pode ir tranquilo que eu vou rezar. Eu fico aqui de Uberaba rezando e vocês vão. Então, eu fiquei satisfeito, a Eliana também, nós entramos no carro, e aí fizemos a viagem, despedimos dele, fizemos a viagem. Esse ponto da estrada de Uberaba deve de estar, já tem muito tempo que eu não passo na estrada, então
deve distar cerca de 2 horas e meia de carro, né? Então, vamos supor que eu tenha saído 3 horas da manhã de Uberaba, lá pelas 5 e meia da manhã, eu passei por esse ponto. E o mais impressionante é que eu já tinha esquecido até do Chico, porque eu e Eliana ficávamos ali conversando no carro, tanto eu quanto ela, esquecemos do Chico, completamente. Quando eu lembrei do Chico, quando eu vi a placa, Campos Altos a 5 quilômetros. Aí eu, opa, meu Deus do céu, é agora, né? Vamos ver se o fulano está lá. Gente do céu, não é de ver que lá estava, exatamente no trevo da cidade de Campos Altos. Na estrada, começa a descer a Serra das Alterosas, do jeito exato que Chico Xavier havia previsto. O danado do homem estava lá. Eu não sei nem se era homem encarnado ou desencarnado, porque o Chico falou, não pare porque é coisa ruim, né? Eu sei que eu fingi que ia parar o carro para ele sair do meio da estrada, que ele estava no meio da estrada, e ele fez exatamente os 3 gestos que o Chico Xavier havia encenado algumas horas antes, 3 horas antes. Exatamente 3 vezes fazendo assim para eu parar. Eu fingi que ia parar o carro, quando ele saiu do meio da estrada, eu pé no acelerador e zoom, fui embora, né? Graças a Deus. Fiquei livre da coisa ruim. Agora eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, como que Chico Xavier podia saber disso? Com essa exatidão, com essa presciência maravilhosa, ele sabia de tudo o que aconteceria. Como? Como que pode ser isto? Não sei explicar, mas que ele sabia, sabia. E eu sou testemunha vivencial disso, eu e Eliana, neste caso. Em outros casos, outros episódios, né? Então, é esse, a mediunidade e presciência de Chico Xavier é, para mim, o máximo, né? E nós vamos vê-la também no documentário já citado, Data Limite segundo Chico Xavier, depois no documentário que se seguiu, nós falamos alguma coisa que chama-se Quando Lembro de Chico Xavier, não é? Recentemente, o ano passado, fizemos 2 documentários, um com a Rebeca Casagrande e o Fábio Medeiros, que é o Despertar Data Limite, o que se espera do futuro da humanidade, que também está gratuitamente no YouTube, e com o jornalista carioca do G1, Elcio Braga, A Nova Data de Chico Xavier, 2057, O Mundo Regenerado. Também falamos sobre o assunto. Então, há muita coisa ainda que virá confirmando as previsões de Chico Xavier. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, uma das previsões de Chico Xavier que nos fez na conversa da data limite, que foi em 1986, era que caso nós passássemos da data de 20 de julho de 2019, que seria uma vitória para a humanidade se não nos entregássemos a uma guerra nuclear, e isso ocorreu, graças a Deus, nós não tivemos a guerra nuclear, vencemos essa prova, então temos o mérito hoje de termos passado esses 50 anos sem uma guerra nuclear. O Chico me disse, a partir daí, Geraldinho, nenhum de nós, ele fazia assim com a mão, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Dentre os avanços, ele cita a cura de todas as doenças do corpo físico. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Eu tenho ligações com pesquisadores norte-americanos de uma área de tecnologia biomolecular de ponta, que se chama hoje CRISPR,
é uma tecnologia de edição dos genes. Existem várias empresas de terapias biogenéticas, né, que estão nessa pesquisa, empresas que têm, inclusive, o capital aberto na Bolsa de Nova York. Vou citar apenas algumas, né? A CRISPR é uma delas, a Intellia é outra, a Beam é outra e a Editas é outra. E existe uma outra também chamada Magenta. Muito bem, essas 5 empresas são as empresas de ponta nessa tecnologia de edição dos genes, que é chamada de CRISPR. Pois bem, Chico Xavier nos disse, em 1986, que, caso vencêssemos a data limite, nós chegaríamos à cura de todas as doenças do corpo físico. Pois eu vou adiantar a vocês que muito em breve, segundo esses pesquisadores que não são pessoas leigas, eu estou falando de pessoas que são doutoras em biotecnologia e que estão à frente dessas empresas. Segundo eles, ainda em 2020, nos próximos dias, inclusive, será anunciada a cura da cegueira. Olha só, através deste processo. E logo após será também anunciada a cura definitiva da surdez. E mais, essa tecnologia, que se chama CRISPR, eles estão em estudos avançados para a cura de todo tipo de câncer e de outras 6.000 doenças do corpo físico. Então, o que eu estou dizendo não é futurologia, isso é fato, que vai acontecer nos próximas semanas e próximos meses, confirmando as previsões de Chico Xavier, a presciência de Chico Xavier, que nos disse, em 1986, que a partir do final da data limite, nós entraríamos num processo acelerado de cura das doenças do corpo físico. Então, são maravilhas que estão para chegar aí, no futuro da humanidade, e nós estamos na véspera dessas maravilhas, vivenciando a alvorada do novo dia, que é o dia da regeneração. E nada mais lógico do que isso. Por quê? Se no mundo de regeneração não é mais necessário termos provas e expiações, não faz sentido nós termos doenças no corpo físico, que são o retrato das provas e das expiações. Nossa, agradeço. Muito emocionante isso que você falou. Muito, 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 porque a gente tem na família, a minha mãe está com câncer e tudo, então é muito emocionante isso. Né? Nós temos amigos deficientes, então a gente fica pensando assim, lá na frente, você disse que foi lindo, né? É de arrepiar mesmo. Muito lindo, Geraldinho. Muito lindo. E podem acompanhar essas empresas citadas por mim, porque são elas que vão nos dar essas alegrias, não é? Eu anotei aqui, sim. Eu queria te perguntar uma coisinha, que é curiosidade das pessoas, o pessoal vai lá no YouTube também assistindo. Geraldinho, quando sair um livro, como, por exemplo, a gente falou agora há pouco, Evolução em Dois Mundos, né? Como é que Chico ficava? Eu digo assim, porque é um livro, ele é complexo, né? Ele é complexo, assim, do meu ponto de vista, ele é complexo, né? Então, como que ele ficava? Né? Nossa, o que é isso? Como ele ficava? Assim, a gente tem essa... Bom, eu não acompanhei o lançamento do livro, porque eu não tinha reencarnado ainda, né? Eu sou de Mas depois, certamente, você esteve com ele, né? O livro é de 59, né? Aliás, é o último livro que Chico Xavier psicografou em Pedro Leopoldo. Porque logo depois que ele terminou essa psicografia, ele se mudou para Uberaba, em 4 de janeiro de 59.
Mas a gente via pelas entrevistas que ele dava, né? As pessoas ali também perguntando a ele, a primeira reação do Chico era sempre uma reação de muita humildade, de se colocar na posição de um ignorante. Ah, quem sou eu? Não tenho cabeça para entender isso. Mentira. Não é que ele estava mentindo, ele estava adiando a verdade, né? Porque eu já testemunhei pessoas graduadas nessas áreas da astrofísica, da física, da matemática, da biologia, da medicina, irem conversar com Chico Xavier em Uberaba, e ele, a princípio, ele fazia todos os encômios para, vamos dizer assim, valorizar o conhecimento da pessoa visitante, né? A respeito, que naturalmente iria comentar algo sobre esses dois livros, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que são considerados os dois mais difíceis, né, de Chico Xavier. E era de impressionar o seguinte, ele colocava a pessoa muito à vontade. Então, a pessoa começava a discorrer, a falar dos seus conhecimentos e quase a nos dar uma aula, né, sobre esses assuntos. E ele, humildemente calado, ouvindo aquilo tudo, sem interferir. Quando a pessoa, então, perguntava ao Chico alguma coisa, o que ele achava disso ou daquilo, minha gente, o homem começava a falar e aí sim que o queixo nosso caía. Eu imagino. Porque ele colocava com toda a simplicidade, toda a maneira muito clara de se expressar, que isso o Chico sempre teve, uma facilidade imensa de se expressar e de colocar a frase e as palavras nos devidos lugares, e ele explanava com tal simplicidade, com tal beleza, que a própria pessoa ficava envergonhada. O tal doutor ficava envergonhado. E ele pensava assim, nossa, eu não sei é nada, né? Outra coisa que eu queria te perguntar também, porque eu assisti um vídeo, eu não estou me recordando agora o nome do vídeo, mas eu assisti com o Chico falando uma viagem dele aqui na Inglaterra, na Sim. França, né? E ele falando do ambiente propício aqui da Inglaterra, né? Da solidariedade das pessoas, o ambiente aberto assim para o espiritismo. No entanto, a França, né? De Kardec, ele disse que a França as pessoas não faziam o bem pelo bem, né? Então, que não era igual aqui na Inglaterra. E ele falou também nesse vídeo que tinham muitos franceses reencarnados no Brasil. Exato. Você já teve algum papo sobre isso com ele? Tive. Na verdade, você faz referência a uma entrevista que o Chico deu num programa de rádio do professor Herculano Pires, em São Paulo, que foi dada em 1973, numa rádio de São Paulo. O professor Herculano Pires tinha esse programa semanal ou diário, acho que era até diário, e nessa ocasião ele estava recebendo Chico Xavier como convidado. Nós reproduzimos a íntegra desse programa na nossa palestra, que foi ao ar o ano passado no Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, que foi realizado na cidade de Jundiaí, em São Paulo. Então, quem procurar a minha palestra vai ouvir isto que o Chico falou. Então, ele vai revelar, por exemplo, e é muito curioso isso, porque ele vai revelar ao professor Herculano Pires que Emmanuel havia dito a ele que, a partir da desencarnação de Allan Kardec em Paris, a partir de 1870, Kardec desencarnou em 1869, cerca de 15 a 20 milhões de espíritos reencarnados na Terra que seguiam o espiritismo ou eram espiritualistas, mais simpáticos a Allan Kardec, na França e na Bélgica e em alguns outros países da Europa, ao largarem o corpo,
na Europa no final do século XIX migraram para o Brasil, né? E passaram a reencarnar no Brasil para dar sequência à obra espírita cristã em solo brasileiro, mostrando que o Brasil estava destinado, desde o passado, para abrigar o crescimento, a florescência, vamos dizer assim, e a frutificação dos frutos da doutrina espírita, da mediunidade, aqui em solo brasileiro, diferentemente do solo francês, que foi a origem, não é? E assim, ele disse também nesse programa, e é muito curioso isso, porque ele fala 15 a 20 milhões de espíritos espíritas ou espiritualistas da França e da Bélgica migraram para o Brasil. E ele até conta um caso que Emmanuel conta para ele, que alguns vieram, tinham a França tanto como referência, né? E que, ao fundarem novas cidades no Brasil e não terem um hino com o qual se expressarem na fundação dessas cidades, muitos deles, na solenidade de fundação do município, né, da inauguração da prefeitura, cantaram a Marseiesa. Isso. Olha só. Foi isso curiosa, né? Foi isso mesmo. É. Depois ele faz uma outra presciência, aliás, inclusive importantíssima, porque tem a ver com vocês que estão aí em Londres, ou na Escócia, ou em outras partes do mundo. Ele faz uma presciência em 1972 que os brasileiros, no futuro, e esse futuro se deu na década seguinte, na crise econômica da década de 80, muitos dos brasileiros iriam ser chamados ao degredo, vamos dizer assim, né? Ou a imigração saindo do Brasil para todas as partes do mundo, em especial para a Europa e para os Estados Unidos, para fazerem a diáspora espírita, ou seja, para fundarem nos países europeus, na América do Norte, na Ásia, centros espíritas que no século XIX foram fechados, porque, infelizmente, o espiritismo, e Chico nos dizia isso, o espiritismo da França se desviou, e todos que seguiam a França se desviou no século XIX, porque pelos desvios do seguidor de Kardec, que era o Pierre Gaëtan Lemarie, e também pela influência nefasta que a Madame Blavatsky, teve com a sua teosofia, assumindo, de certa forma, uma influência preponderante nos centros espíritas, transformando os centros espíritas da França em centros teosofistas, né? Desviando-se da obra de Allan Kardec, e também pela influência nefasta da obra de Jean-Baptiste Rustin, que estabelecia alguns pontos contrários ao próprio ensinamento do codificador, e que isso gerou um conflito desnecessário, acabando, então, por lançar o espiritismo na vala comum do esquecimento no início do século XX na França. Mas, como Jesus sabe das coisas, não é? Porque a França, com todo respeito, é a reencarnação dos gregos, dos filósofos. A França é o berço dos filósofos gregos. A filosofia é muito nobre, mas é muito discutidora de ideias, não é? Perfeito. E como discutidora, nunca para de discutir, não é? Os filósofos têm esse malveso, conversam e discutem muito, sem uma discussão sem fim, que não é, que muitas vezes leva ao quê? Leva ao niilismo, leva ao nada, leva ao materialismo, que a pessoa discute tanto que acaba discutindo se existe mesmo, né?
e uma série de bobagens começam a influenciar a pessoa. E nós sabemos, por informação de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que os franceses são a reencarnação dos gregos, que, por sua vez, são a reencarnação de parte dos egípcios, não é? Que não voltaram para a capela, continuaram na Terra. E de certa forma, vieram para o Brasil. Por isso que no Brasil tem tanta discussão sobre doutrina espírita, tanta discussão inútil, né? São os discutidores de sempre. E por isso que no Brasil também é incrível, há uma corrente muito grande do movimento espírita que dá as costas a Chico Xavier, né? E acusam, imaginem vocês, que eles acusam Chico Xavier de ter religiosizado o espiritismo. Por quê? Porque eles queriam que o espiritismo fosse só uma filosofia, para eles continuarem discutindo eternamente. Quando o espiritismo não é só filosofia, é ciência, ciência da mediunidade, e é, antes de tudo, como disse Chico Xavier a mim, o aspecto mais importante do espiritismo é a religião. A única força no mundo capaz de domar o alto grau de periculosidade humana. Geraldinho, tem uma pergunta aqui, não sei, é meio polêmico, acho que você já deve ter escutado essa pergunta, né? Estão perguntando aqui, Chico Xavier é reencarnação de Kardec? Já ouviu essa pergunta antes? Nossa, toda vez. Sem dúvida alguma. Ele próprio disse isto. Ele é a reencarnação de Allan Kardec. Não tenham qualquer dúvida deste assunto. Chico Xavier assumiu que era, de fato, a reencarnação de Kardec em 1992. Antes, ele não podia assumir. Daí a confusão. Ele desviava do assunto, dizia que era uma médium de Kardec, fazia uma série de desvios. Mas ele começou a assumir o assunto em 72 para Martins Peralva e Dona Neném Aluoto, quando ele afirmou para o Peralva, eu já relatei isso, Peralva nos deu esse testemunho, né, que o assunto viria mais tarde. O Peralva tinha escrito um artigo que seria publicado no Espírita Mineiro, jornal oficial da Federativa Espírita do Estado de Minas Gerais, que se chama União Espírita Mineira, 1972. Ele havia ficado entusiasmado com o repórter gaúcho de Guaíba, que havia colocado essa questão de Chico ser a reencarnação de Kardec, o Fernando Worm, que escreveu alguns livros de entrevistas de Chico. Então ele resolveu assumir que ele não tinha dúvidas de que Chico era Kardec. Ele, a Dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, de 1962 a 95. Então, quando ele escreveu o artigo e ia publicar no dia seguinte, o Chico liga para a casa dele, meia-noite. O Peralva nos contou isso. Em 1972, e fala com ele, Peralva, meu nego, tira este artigo do Espírita Mineiro que você escreveu. Emmanuel está aqui do meu lado dizendo, este assunto virá mais tarde. Agora não. Se este assunto vier agora, nós estamos à plena tarefa. Ou seja, a tarefa precisava acabar primeiro, para depois ele assumir que era Kardec. E, de fato, ele vai assumir quando o seu grande amigo e pesquisador da vida, biógrafo da vida e da obra de Chico, Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol, São Paulo, submeteu a ele, em 1991, um livro que chama-se Kardec Prossegue, que, no final desse livro, o autor coloca a previsão de Kardec, que ele teria 2 vidas sequenciais,
que o Espírito da Verdade havia revelado a ele que ele precisaria retornar à Terra num breve espaço de tempo para completar a sua tarefa, e ele então conclui que que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Pois bem, o Chico, gente, revisou o livro. As pessoas pensam que o Adelino nunca publicou um livro sequer, ele tem vários livros do Chico, sem a revisão do Chico. Né? O Chico revisou, tem a letra dele lá, e só mandou publicar no final de 91. E eu recebi o livro em casa, autografado pelo Chico. Depois fui ao Uberaba querendo questioná-lo. Ele próprio se revelou para mim como Kardec e autografou um segundo livro, de modo que não tenho dúvida nenhuma. Vou recomendar apenas, o assunto é muito vasto. Só para vocês terem ideia, nós gravamos 10 programas, cada um deles, em média, com 1h15, 1h20 de programa, sobre este tema. Não acabou ainda, nós temos 10 etapas. O programa se chama A Preparação da Missão de Chico Xavier. Estão perguntando a preparação da missão de Chico Xavier. Chico Xavier. São 10 programas gravados por nós, em que a gente coloca todas as provas que Chico é Kardec. Está no YouTube da TV Saber Espiritismo. Geraldinho, estão perguntando aqui se tem notícia de onde Chico se encontra hoje. Perguntaram isso aqui. Tem alguma... O Chico está trabalhando mais do que nunca, né? No apoio, naturalmente, ao movimento espírita, à tarefa espírita cristã e, especialmente, à caridade espírita cristã, porque era o que ele mais gostava de fazer. Isso aí. Então, se você está no trabalho de sopa, você está na companhia de Chico Xavier. Se você está num trabalho de assistência fraterna, continue, porque certamente Chico Xavier passa por aí. Agora, eu falo com vocês uma coisa, ele está longe dos congressos elitistas em que se cobra dinheiro para falar de Jesus e o Espiritismo. Exatamente. Por ali ele não estará, isso é o que te garanto. Ô, Geraldinho, para a gente fechar, Guilherme, tem pergunta lá no YouTube? Não, a gente não tem. Tá, então faz a sua para a gente aqui, direto aí da Escócia. Tá. Antes de mais nada, Geraldo, muito obrigado. Foi muito boa a palestra, interessantíssima. Obrigado, meu querido. Eu tenho percebido, nos últimos tempos, procurando um pouco a obra, que a obra de Chico me parece que ela é toda codificada. E fazendo uma alusão por falta de vocabulário, é como se fosse um videogame. Quando eu me esforço, quando eu estudo, eu consigo passar de fase. Aí me abre todo um outro manancial. Eu continuo estudando. O que acontece? É exatamente a mesma coisa. Me abre mais uma nova fase. Existe essa percepção por sua parte? Não só existe, como eu tenho certeza disso. A obra de Chico Xavier, esses 530 livros que até hoje foram publicados, é uma obra destinada ao futuro da humanidade. É uma obra destinada aos séculos futuros. Nos séculos futuros, as universidades estudarão André Luiz, Emmanuel, né? E nós já estamos tendo isto. Já temos, por exemplo, mestres e doutores em literatura que fizeram trabalhos de mestrado e doutorado sobre a obra de Chico Xavier. Temos também mestres e doutores na medicina, na administração, que também se basearam em Chico Xavier. E isso vai continuar acontecendo. Por quê? Porque, como você falou, eu uso até uma expressão mais, vamos dizer assim, mais próxima de mim, que eu não sou dessa questão do videogame, que é o tabuleiro de xadrez.
A obra de Chico Xavier, ou então um quebra-cabeças. Eu falo muito isso, é um quebra-cabeças. De repente você acha aquela peça que faltava no quebra-cabeça que está numa outra obra. E que só depois que você estuda uma obra e a outra que você encaixa uma coisa na outra. Não é? Assim foi, por exemplo, o trabalho que eu citei do Marco Paulo Denuti de Espírito, nesses 2 livros que eu citei no início aí de nossa live. Ele foi, em 75 livros, tem peças de um quebra-cabeças que parece que, de propósito, foram espalhadas, para que, na hora que o Chico psicografasse, as pessoas não tivessem percepção sobre o que ele estava falando, mas que, no futuro, né, tendo a mente mais aberta na própria humanidade, até com a necessidade do avanço científico que hoje nós temos, ficaria mais claro, porque, vamos supor, como falar, por exemplo, de multimídia, de internet na década de 40? Impossível. As pessoas não iam entender, por mais que se explicasse. Hoje é muito mais fácil a gente entender, né? Como falar, por exemplo, da edição de genes, se as pessoas nem sabiam o que era um gene em 1930, não é? E vejam, por exemplo, a questão também dos chamados romances de Emmanuel, que não tem nada de romance, desculpem. São romances, sim, mas são romances épicos. É uma classificação muito superior à de romance. Um romance épico é um romance que tem a ver com a história da humanidade inteira, que interessa a humanidade inteira. Então, é um romance de uma importância fundamental para a história da humanidade e para a história do cristianismo. Então, há 2.000 anos, um Paulo Estevão, uns 50 anos depois, um Ave Cristo, um Renúncia, são romances épicos. O próprio Marco Paulo, por exemplo, junto com outros companheiros, estudaram há 2.000 anos, que na época em que Chico psicografou, 1937, por aí, publicado, se não me engano, em 38, há 2.000 anos, foi criticado pelos historiadores, porque tudo estava errado na cabeça deles, da época deles, dos conhecimentos dos historiadores da década de 30. Mas que depois dos anos 2000, vejam só, depois dos anos 2000, quase 70 anos depois do livro ser publicado, determinadas escavações arqueológicas em Roma e nas cidades citadas pelos romances se transformaram em trabalhos de mestrado e doutorado das universidades europeias, russas, japonesas e norte-americanas, comprovando exatamente a afirmativa de Emmanuel no livro Há 2.000 anos, a respeito do modus operandi da vida romana, a respeito dos costumes da vida romana do primeiro século. Então, vejam vocês, é a confirmação científica, historiográfica, do que Emmanuel escreveu na década de 30, que só foi confirmada a partir do ano 2004. O Marco Paulo, inclusive, escreveu um artigo sobre isso. Ele já elencou 211 pontos no livro Há 2.000 anos, confirmativos, historicamente falando, hoje, no século XXI, com os conhecimentos que nós temos hoje daquilo que Chico Xavier havia escrito por Emmanuel em 1937. Olha então, só, é isso aí. É incrível, né? Porque você vê que em toda obra você tem a possibilidade de descobrir mais informação, né? Tem uma pergunta que chegou aqui. Cada obra é um tesouro. Isso aí. Chegou uma perguntinha aqui pelo YouTube, né? O Espírito Verdade seria o mesmo Espírito Santo ao tempo de Jesus e apóstolos? Segundo Emmanuel, o Espírito Santo
é a reunião de todos os espíritos que, ao longo dos séculos na Terra, fizeram o caminho da sabedoria e do amor. Isso está numa nota de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, não é? Ele é também, segundo Chico Xavier, representado, quer dizer, o Espírito Santo é uma coletividade dos espíritos que evoluíram suficientemente na Terra, se espiritualizaram em amor e sabedoria. Pois bem, mas existe naturalmente uma coordenação, e essa coordenação é chamada de o Espírito da Verdade, que Chico Xavier, que inclusive foi a coordenação espiritual da obra de Allan Kardec, que inclusive se apresentou a Descartes na França no início do século XVII, se não me engano, em 1619, em sonho. Descartes vai sonhar com o Espírito da Verdade durante 3 dias consecutivos. E o Espírito da Verdade vai mostrar a tarefa de Descartes, dividida em 2 partes. A primeira, mostrando a Descartes o que ele chamou de dicionário da ciência. E, de fato, Descartes escreve, em 1636, o princípio do método científico, que é a base da ciência moderna. E depois, o Espírito da Verdade vai mostrar a Descartes 5 livros, olha só. E vai chamar, Descartes vai ler nas costas desse livro a questão ligada ao Pentateuco. Olha só, ele chama esses 5 livros de Pentateuco. E vai chamar também de Corpus Poetorium, se não me engano. E vai concluir, o próprio Descartes vai concluir que esses 5 livros seriam a reunião da ciência, da filosofia e da religião. Então, olha só, em 1619, o Espírito da Verdade revela a Descartes, provavelmente, a própria missão dele como codificador do Espiritismo, que é o Consolador prometido pelo Cristo, que traria, então, o Pentateuco, não é? Da revelação da verdade. O Espírito da Verdade na vida espiritual, Allan Kardec, ou o Espírito de Descartes reencarnado, engraçado, né? Kardec, Descartes, vai trazer, então, esse Pentateuco. Agora, curiosamente, por que poeta? Por que poetorium? Corpus poetorium, não é? Ora, muito simples. O pesquisador Alexandre Caroli Rocha, da Unicamp, em Campinas, no trabalho de mestrado dele, na dissertação de mestrado dele, ele vai estudar a obra Parnaso de Além-Túmulo. Quem que é essa obra? A primeira obra de Chico Xavier. Qual é a conclusão da estrutura que ele encontra na obra de Chico Xavier? Parnaso de Além-Túmulo, que é o quê? Uma obra poética, não é? Que a gente pode perfeitamente definir como corpus poetarum. Ele vai identificar cientificamente, no campo da literatura, que a obra Parnaso de Além-Túmulo tem a mesma, idêntica estrutura do Livro dos Espíritos. Olha que maravilha. Muito bacana. Fazendo a ligação com a codificação, o primeiro livro de Kardec, o primeiro livro de Chico Xavier. E ele vai mais além, ele diz, mesmo os poemas que foram somados nas edições posteriores da primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo, obedeceram esta mesma lógica estrutural do livro.
Muito bacana. Reproduzindo os temas na sequência exata do Livro dos Espíritos. Então, vocês vejam, há muita coisa, não é? Chico Xavier nos dizia: o Espírito da Verdade é o Espírito de João Batista, médium do Cristo. Porque na Terra é o espírito mais evoluído. Ele era primo de Jesus, né? E vejam bem, se vocês verem a segunda ou terceira mensagem do livro Boa Nova, que Jesus, criança, com 12 anos, se encontra com João Batista, e as mães deles, que eram primas, Maria e Isabel, ficam conversando. O que será que esses meninos estão conversando, né? E lá fala claramente que Jesus, com 12 anos de idade, estava mandando, apontando para o horizonte, mandando que João Batista começasse a tarefa dele. Porque a tarefa dele era a tarefa da verdade, que prepararia os caminhos para o amor. Não é? E, de fato, como João Batista, ele foi conhecido como a verdade que soa no deserto. Né? O sino que soa no deserto. Ele é conhecido como precursor do cristianismo, do Cristo. Alguns de seus discípulos, inclusive João Evangelista e Tiago, antes de serem discípulos de Jesus, foram discípulos de João Batista. E é interessante que o que acontece? Ele vem, então, no mundo espiritual e João Evangelista no mundo físico, na pele de Allan Kardec, o discípulo amado de Jesus, não é? Os dois são uma dobradinha extraordinária, aí fazendo a revelação espírita, um na Terra e outro no além. Agora, tem essa questão, mas não seria Jesus? Gente, é Jesus, porque os dois, tanto João Batista quanto João Evangelista, João Batista no além, o Espírito da Verdade, como Kardec no corpo físico, representam a voz de Jesus. O Consolador é Jesus. Só que o próprio Jesus disse: eu vos enviarei outro Consolador. Não seria ele, Jesus, em si, mas os seus dois discípulos mais próximos, que haveriam de funcionarem como médiuns do seu pensamento. Não é? Deixa eu, então, aproveitar e fazer minha última pergunta, senão não deixo você parar, vou ficar conversando com você aqui até o fim do dia. Mas eu tenho que almoçar. Eu gosto muito de me basear nas obras de Chico e Kardec para interpretar o que muitos dos nossos movimentos chamam de novidades, que, no meu ponto de vista, são complementações, como o próprio Kardec nos avisou. Não há novidade. Qual o seu conselho para nós espíritas em absorver essas, entre parênteses, novidades? O que você nos recomendaria com relação a isso? Eu acho que é uma questão de foco. Acho que, sinceramente, que devemos respeitar a obra de todos. Uma vez eu ouvi de Chico Xavier o seguinte: a mediunidade, isso é muito bonito, gente. Você desculpe avançar no tempo aí, mas eu acho muito bonito. À vontade, Geraldinho. A mediunidade é como se fosse, cada um de nós é médium. E ele, por humildade, se colocava na posição nossa, não é? Mas a gente sabe que ele não estava nesse parâmetro. Mas vamos nos ater ao que ele disse. A mediunidade é como se fosse, cada um de nós, um cultivador de horta. Que temos, cada um de nós, um quintal em nossa casa, com espaço suficiente, em que nós somos convidados a semear as sementes que nos digam respeito à alimentação. Só que alguns de nós têm mais cuidado com essa horta. E essa horta fica tão bem cuidada, tão bem regada, que as sementes crescem e dão fruto, não somente para a alimentação da nossa própria família, mas
dão fruto excedente. E nós temos, então, o direito, como cultivadores dessa horta, de colher os frutos dessa horta, dessas hortaliças, dessas leguminosas, dessas frutas que estão no nosso jardim, que já frutificaram, e temos o direito de ir ao mercado público e oferecê-las à venda. Não é? Nós temos esse direito, afinal de contas, é uma produção nossa. Agora, no mercado, compra quem quer. Então, nós não podemos achar que esta ou aquela obra não pode ir para o mercado. Nós não temos esse direito, porque no mercado, o mercado tem a multiplicidade dos gostos, dos desejos de cada um daqueles que irão efetuar as compras que desejarem comprar. Então, isso eu acho de um respeito extraordinário que Chico Xavier quis demonstrar à obra alheia, né? A obra dos outros médiuns, mesmo com aquelas obras com as quais ele, Chico Xavier, não concordava. Né? E eu tenho ciência de muitos, mas não vamos entrar aqui em detalhe, porque senão eu vou para a fogueira. Então, eu acho muito bacana tudo isso. Agora, eu vou me reservar o direito de responder a sua pergunta da seguinte forma. Eu prefiro me alimentar com duas obras. A obra, aliás, começando do início, né, com 3 obras. A obra de Jesus, a obra de Kardec e a obra de Chico Xavier. O meu Muito tempo bom. é curto demais para incluir qualquer outra obra. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Geraldinho, olha, é com muita tristeza que a gente vai deixar você ir. Que você tem que almoçar e nós temos que jantar também aqui, né? Que é a hora da janta, né? 20h47 aqui. Então, olha, um abraço bem apertado para você. Recebe aí, sabe? Muita saúde, muita paz para sua família. Continue a divulgar essa obra linda de Chico. Tudo que você faz eu acho super maravilhoso. A gente tem acompanhado aí no YouTube tudo. Eu sou um meio papagaio, gente. Eu só repito. Não, mas você fala... Tudo a gente deve ao Chico, porque ele é que foi esse grande semeador. Né? Mas quando você vem falando essas coisinhas assim dele, do carro que parou uma pessoa na sua frente, essas coisinhas assim tão íntimas que a gente desconhece, né? Então isso é tão bom trazer ele para perto através de você. Então isso é muito gostoso. Foi muito bom estar aqui com você. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui na Seara do Bem, sabe? Trazer mais coisas para nós. Foi maravilhoso, tá bom? Muito obrigada. Fique com Deus. Muita saúde, muita paz. Para vocês todos aí, de Campos, da Inglaterra, da Escócia, Deus que pague vocês pela alegria de tê-los conosco. Tá, muito obrigada pela participação de todos. Eu vou pedir a você que faça a oração final para nós. Pode ser? Pode ser. Então tá. Vamos elevar, então, o pensamento a Jesus, nosso Mestre e Senhor, agradecendo a alegria deste bate-papo fraterno, com que sentimos o coração e o pensamento de cada um de nós unido ao do Senhor, unido às falanges que representam-te, Senhor, entre nós, unido ao coração e à mente querida do nosso Chico, onde quer que ele se encontre, na certeza de que ele nos abençoa, em teu nome, Senhor, que ele nos conforta e nos alegra também em teu santo nome, e na certeza de que todos os nossos guias e mentores espirituais, do Seara do Bem e de todas as casas espíritas aqui representadas na tarde e noite de hoje, possam também, em nome de Deus, nos ofertar
segurança e conforto, coragem e perseverança, fraternidade e amor. Com este pensamento, nós vos rogamos, Senhor querido, deixar-nos a vossa paz em nossos corações, assim agora como para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo. Com muita pena que eu deixo você ir, mas vai com Deus, tá bom? Obrigado. Com Deus. Tchau, gente. Beijão a todos, tchau. Beijão a todos que aqui estiveram no YouTube, com a gente aqui na sala. Fique com Jesus todos, tá? E semana que vem tem mais. Depois me manda o link, tá bom? Tá, pode deixar. Fica tranquilo, tá? Beijão, fica com Deus. Então, gente, muito obrigado. Foi ótimo ter vocês aqui conosco, tá? E semana que vem tem mais, se Deus quiser, tá? Eu acho que foi